Bom dia. Hoje então nós vamos tratar de um assunto que para muitos pode parecer estranhíssimo, né? Que são investimentos americanos na União Soviética. Então não estou falando de investimento dos Estados Unidos quando era o Império Russo e nem dos Estados Unidos pós queda do Muro de Berlim. Vou comentar de investimentos americanos enquanto havia a União Soviética como tal. Pode parecer estranho mesmo para muita gente, principalmente para os marxistas, que ou não sabe ou esconde essa informação, mas houve põe forte nisso, intercâmbio tecnológico, né, e de investimento nos Estados Unidos, na União Soviética, e logo depois da Revolução, hein? Nem vou comentar do financiamento da Revolução feito por banqueiros de Nova York, mesmo de Londres também, em 1917, do empréstimo que Woodrow Wilson deu para a Rússia de Kerensky, né? Não, vou falar dos investimentos industriais. Então, logo depois da Guerra Civil, o Lenin viu que o comunismo foi um fracasso completo, ele resolveu dar um passo atrás e introduziu a NEP, a nova política econômica, que permitiu então empresas privadas, né, de atuarem no mercado da União Soviética, comércio, pequenas coisas, mas ele também foi buscar parcerias internacionais, né, buscar investimentos internacionais, buscar tecnologia do exterior. E ele, assim como Trotsky e Stalin, eram muito fãs, né, as frases deles dizem isso, eles adoravam a indústria dos Estados Unidos, justamente a indústria do imperialismo opressor, a indústria que explora o trabalhador. Foi exatamente em busca da tecnologia dessas empresas que supostamente exploram os outros que eles foram atrás para que essas empresas investissem, né, na União Soviética, né? Então, o Lenin era obcecado com energia elétrica, né? Então, tinha uma obsessão doentia com energia elétrica. Então, ele queria eletrificar toda ali a União Soviética. Então, tem que construir barragem na União Soviética, na hidrelétrica, para poder produzir energia elétrica. Foi buscar essa tecnologia nos Estados Unidos. O engenheiro americano que projetou uma represa lá no rio Dnieper, na Ucrânia, chamava Rio Cooper. Inclusive, ele recebeu a mais alta honraria da União Soviética, a Ordem da Estrela Vermelha. Ele foi o primeiro estrangeiro a ser homenageado com essa honraria, né? E nessa usina hidrelétrica, né, foi instalada a maior turbina do mundo, com 85 mil cavalos de potência, né? Uma parte dessas turbinas vieram dos Estados Unidos e o restante foi construído em Leningrado sob supervisão de engenheiros americanos. Obviamente os engenheiros soviéticos acompanharam todo o processo para poder aprender, né? Também envolveu então engenheiros também suecos, que também ajudaram aí nesse projeto, mas a maioria foram engenheiros americanos, vinculados à General Electric, né? Engenheiros alemães e suecos, mas cerca de 70% do equipamento hidrelétrico era americano. Um americano que participou das construções, né, disse que o local parecia uma pequena América, né, um pequeno Estados Unidos. Houve também planta da Caterpillar na União Soviética, né, para fazer tratores, mas o mais impressionante foi a Ford, né? O Lenin tinha gostado muito do método Ford, né, do Fordismo, né? Na verdade, o Lenin gostou do Taylorismo, porque o Taylorismo gerou o Fordismo, né? Então, o Lenin estudou o método de Taylor e adorou, né? E aí queria trazer um método de Taylor para a União Soviética. E o Lenin também gostou de Taylor e também de um outro autor americano que tinha um método, né, similar ao Taylor, que era Gilbreth. O Stalin resumiu a celebração soviética da tecnologia de administração americana em 1924. Abre aspas. A combinação da mentalidade revolucionária russa
com eficiência americana é a essência do leninismo. Fecha aspas. Então, a Ford, né, que era uma das maiores empresas do mundo, a maior empresa de construção de carros e tratores e caminhões do mundo, fez um forte investimento na União Soviética. O Trotsky chegou a dizer que, abre aspas, a palavra mais popular entre nosso campesinato progressista é Fordson, fecha aspas. Fordson é o nome de tratores e caminhões produzidos pela Ford, né, numa divisão da Ford de tratores e de caminhões, né. Em 1926, os soviéticos encomendaram 24.600 Fordsons, né, justamente esses tratores e caminhões. A Ford Motor Company, em 1927, na União Soviética, tinha 85% dos tratores. Quer dizer, 85% dos tratores da União Soviética eram da Ford. Em 1934 já havia 200 mil tratores e a maioria deles era de fabricação americana, Ford ou da Caterpillar, né? Além disso, por exemplo, um grande empresário, Harriman, fez acordos na área de transporte marítimo com uma empresa que ele tinha na Alemanha, fez uma joint venture, uma empresa alemã dele, com uma associação com a União Soviética. E, além disso, ele tinha uma empresa de mineração no Cáucaso. Ele teve encontros com Trotsky e Stalin. Além de investimentos americanos, teve forte investimento alemão no entre guerras, né? Houve um forte intercâmbio tecnológico entre a Alemanha e a União Soviética. Na Segunda Guerra Mundial, muitos dos equipamentos de guerra soviética eram de produção, eram de tecnologia, né, alemã, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Lend-Lease deu entre 130 e 150 bilhões de dólares, valor de hoje, para a União Soviética. Os Estados Unidos, então, é o mesmo nome que da ajuda que os Estados Unidos deu para a Ucrânia, né? Investimentos, na realidade foi um delivery de equipamentos, não foi em dinheiro, né? Então os Estados Unidos deu mais de 500 mil caminhões Studebakers para a União Soviética, tratores não, locomotiva, navios, aviões, tudo quanto é peça de reposição, chapas de emprego na indústria automobilística para ajudar a fazer tanque, tudo entregue para a União Soviética, entre 130 e 150 bilhões de dólares. Quanto que a União Soviética pagou os Estados Unidos? Nunca pagou esse dinheiro, também não tinha, né? Mas nunca pagou. Depois, né? Isso aqui é só um curto vídeo, né, para dar um curso sistemático sobre isso, né? Mais para frente, no tempo do Nixon, Nixon fez vários agrados para a União Soviética, quebrada, né, final dos anos 60 e 70, totalmente quebrado. O Nixon fez uns agrados de investimento com operações de trigo e outras matérias-primas para a União Soviética e também ajudou a financiar os estados quebrados da Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental também financiou os estados quebrados, né, da Europa Oriental, né? E no pós-guerra, o Stalin simplesmente desmontou plantas industriais da Alemanha e levou tudo para a União Soviética, né? É impressionante. Então, nós vemos aqui por esses exemplos, né, que é um mito que a União Soviética tenha desenvolvido tecnologia própria, tenha saído do estado só de totalmente agrário para industrialização rapidamente só com os próprios esforços. Isso não é verdade. Lenin, Stalin e Trotsky eram fascinados pela tecnologia americana e foram atrás dela e conseguiram. Então, grandes empresas americanas fizeram investimento lá nos anos 20, anos 30, anos 40, né? E depois tivemos uma forte ajuda no Nixon no final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Então, a União Soviética sempre dependeu dessa ajuda do Ocidente, principalmente a ajuda americana, né? A Margaret Thatcher tinha uma frase sábia que o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Os outros são os capitalistas, né? O capitalista ele não combate o socialismo, o capitalista ele financia o socialismo. Quem na realidade combate o socialismo são outros socialistas, né? Então quem mais perseguiu o comunista no mundo foi Stalin. Depois outro, Mao Tse Tung, outro, Pol Pot, outro, Fidel Castro.
Então, quem perseguia e matava comunista ao longo da história eram os próprios comunistas, que não toleravam a oposição e perseguiam os comunistas que não concordavam com ele. O capitalista financia o socialismo. O socialismo precisa de ajuda externa, porque ele não sobrevive, né? E onde estão essas informações? Estão em livros como esse daqui, né? Do Wiseman. Esse livro aqui é muito bom, só ele não cuida totalmente de investimento, mas nele é que relata os investimentos de Harriman na União Soviética, né? E o outro livro excelente, The Forsaken, que comenta justamente sobre investimentos da Ford na União Soviética, e comenta que chegou a ter um time de basquete com uniformes todo americanizados lá em Gorky, né? Em Gorky tinha uma indústrias, né, de tecnologia americana, então para lá foram morar engenheiros que levaram a família, e lá eles resolveram montar um time de basquete inspirado nos Estados Unidos, né? Aqui ele também comenta sobre o Thomas Scoville, que foi para o campo de foi para Gulag, né? Teve um americano que foi para Gulag. Também é relatado nesse livro. Só que tem um problema, esses dois livros aqui. Esses dois livros estão em inglês. Então quem não souber de inglês não vai ter acesso a essas informações extremamente interessantes que enriquecem o conhecimento geral, enriquece os estudos sobre a União Soviética, sobre os Estados Unidos, né? Então, a pessoa, uma coisa que eu tenho insistido muito ultimamente, as pessoas têm que aprender inglês. E eu sugiro o curso da Bill Way, que é do Jonas Bressan, que é uma pessoa que já escreveu 7 livros, já tem mais de 20 anos de experiência. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas façam o curso da Bill Way para que possam ler livros como esse, que é um livro realmente muito interessante, que abre a cabeça sobre o relacionamento entre União Soviética e Estados Unidos, que ao contrário do que é divulgado, não foi de oposição, mas teve vários momentos de parceria. Aqui no Brasil, por forte influência do Florestan Fernandes e outros, sempre amaldiçoaram as multinacionais, dizendo que multinacional só pensa em explorar os outros, vem explorar... Então, por exemplo, a multinacional americana, quando vem para o Brasil, para a África, sei lá para onde, só pensa em explorar os outros, que não paga o salário adequado, que só vai espalhar a miséria. Pois bem, o Stalin, o Trotsky e o Lenin não pensavam assim, eles não pensavam igual o Florestan Fernandes. Eles exatamente queriam a parceria dessas empresas multinacionais que eram praguejadas pelo Florestan Fernandes, ou seja, o socialismo real quis parceria com essas multinacionais amaldiçoadas pelo Florestan Fernandes e pelo monte de comunista tupiniquim que a gente vê por aí. Bom, então ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.